essa igualdade. Globalização igual a integração. Sempre que vocês estiverem com dúvida em algum lugar, em alguma redação, numa questão, seja ela de sociologia, geografia, qualquer coisa, vocês lembrem que globalização, nesse quesito, né, ela se parece com integração. Ou seja, os espaços diminuíram, as distâncias diminuíram, as pessoas estão mais próximas, tudo está mais perto, né? As distâncias, a gente quando fala geograficamente, não existe mais distância, digamos assim. Mas ao mesmo tempo que as coisas evoluem tanto, a gente sabe que as pessoas ainda sofrem muito, porque quanto mais os países são pobres, menos contato com essa evolução os países têm, não é verdade? Isso torna mais pobre ainda, porque o capitalismo é um ciclo. E aí eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre a vacina. Se não fosse a ONU fazendo aquela campanha, né, de vacinar, de fazer que a gente até conversou um dia, não foi, Marley, no grupo, sobre a questão de vacinar, existem países no mundo que ainda não tinham se vacinado, meu povo. Isso é muito desleal. Enquanto países no mundo correram em 2, 3, 4, 6 meses, né, no máximo 10 meses, para fazer vacina, tem países no mundo ainda que não vacinaram, né? Estão bem mais atrasados que outros tantos. Então, quer dizer, é uma situação que você diz assim, meu Deus, a tecnologia consegue tentar sanar os problemas como uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão... pessoas que não têm condição, países que não têm condição, estão totalmente atrasados. E aí? Vale a gente questionar, né? Que tecnologia é essa? Que globalização é essa? Que junta só quem tem dinheiro, junta só quem tem poder, e cada vez mais segrega, né, quem está distante dessa situação. Então, né, vale essa reflexão. E aí, nesse slide, eu trago para vocês um pequeno resumo de como a gente pode pensar a globalização quando ela surge. A globalização, por muitos estudiosos, ela vai surgir com as grandes navegações. Né? Que maneira melhor de se integrar, né, de se conhecer, de diminuir distâncias, quando aconteceu as grandes navegações, né? Mas há algumas pessoas também, né? Por quê? Porque a expressão, naquele tempo das grandes navegações, o ato ou efeito, né, da globalização acontecia, mas não existia o termo globalização. Né? Naquele tempo não era usado. O termo globalização é do final do século XX, da década de 80 para cá. E aí, outro fato muito importante também que tem é a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, além do uso da tecnologia, permitiu a integração em outros países. A primeira fase da Revolução ficou restrita à Inglaterra, mas a segunda fase da Revolução Industrial, lembram que nós conversamos sobre isso até na aula da célula? A gente conversou muito que os países precisavam de matéria-prima, os países precisavam de mercado consumidor, e eles saíram de onde eles estavam e foram atrás. Então, outra ação da globalização, né? E cada vez mais foi evoluindo, até nós chegarmos nesse contexto que a gente conhece hoje, que é essa globalização informacional, que muitas vezes, quando a gente fala de globalização, tem gente que só lembra da economia, mas tem gente que lembra da informação, né? Porque é um contexto diferencial. É a comunicação. Né? E aí eu vou trazer rapidinho aqui, para vocês verem aqui, esse vídeo sobre a evolução da tecnologia. Ele é 2 minutinhos. Para vocês recordarem como era, viu?
bem reflexivo, né? Esse vídeo curto, mas dá para a gente fazer uma breve reflexão, né? Sobre como é a evolução, como está sendo, como está acontecendo, né? E aí, eu chego aqui para vocês, né, sobre a globalização, né? Como eu falei antes, é um processo de integração com maior intensidade das relações socioespaciais, em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Um dos pontos muito importantes quando a gente fala de globalização, gente, e quando a gente se direciona para a política e a economia, são os blocos econômicos. Porque ao mesmo tempo que os blocos econômicos ficam muito ligados, eles se distanciam dos outros países, né? Por exemplo, União Europeia. União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, mesmo, por exemplo, com a saída da Inglaterra, com todas as dificuldades que se passa, mas é um bloco muito poderoso, né? Então, existe muito essa questão da união entre os países que se correspondem, que têm suas características comuns. Quando eles se unem, ao mesmo tempo eles se distanciam de outros, né? E criam um poder muito forte dentro dos blocos econômicos. Outro processo, outros grupos muito importantes, são esses grupos que a gente conhece, que são grupos sem ser de um país só, né? Que dão atenção a outros países. Por exemplo, a ONU. A ONU é uma maneira de globalizar muito importante, porque ela une todos os problemas, questões econômicas, questões de saúde, questões educação. A ONU é uma organização que como é que eu posso dizer, ela se apropria da globalização, ela é a globalização, ele é um exemplo, né? Assim como o FMI, como outros órgãos que fazem com que a globalização cada vez mais aconteça. E aí eu trago de novo a reflexão, né? As grandes navegações, a Revolução Industrial, até a Revolução Industrial, da Revolução Industrial até a Segunda Guerra, o pós-guerra, né? O pós-Segunda Guerra até 1991, com a queda, o desfecho da União Soviética, e aí vem a nova ordem mundial, que aí nós já vimos, né? Foi o início do conteúdo. E aí eu vou trazer para vocês outra reflexão, né? A globalização é um processo múltiplo. Não se pode pensar só em globalização como economia, globalização como política, globalização como informação. Nós sabemos que quando a gente fala em globalização, a gente tende a pensar em economia. Mas ela não é só economia. Realmente, a vertente mais forte da globalização é a economia. Mas não é só isso quando a gente vai realmente pensar na globalização. Eu vou começar a falar sobre a globalização informacional. Né? Nós sabemos, como o Vitor já falou como exemplo, a gente sabe que a informação hoje, né, a informatização, até as tecnologias, nos proporcionam uma leitura de mundo, um online constante. A gente hoje consegue assistir um show ao vivo, uma palestra ao vivo, um jornal, um acontecimento histórico. A gente assiste tudo, se quiser, do outro lado do mundo aqui nas nossas casas, né? A gente tem essa consciência, né, que a internet, os computadores, o telefone celular, as transmissões por satélite, o cabo e a fibra ótica tornaram a difusão da informação muito mais rápida e eficaz. Então, isso nós já temos consciência. E como isso contribui com a globalização? Vocês imaginam hoje, eu vou falar de economia de novo, vocês imaginam hoje um processo econômico sem a informatização? Imaginaram a questão econômica sem informatização? Vocês já imaginaram não ter computador, não ter internet para comprar para as pessoas, as grandes empresas, as transnacionais? Né? É muito distante isso, você não pensar mais no mundo sem informação, essas informações online, a informação à base da internet. Isso é muito distante de todos. Eu acredito que hoje não se pensa mais nisso, né? Não sei, eu acredito que ninguém... É um retrocesso, um grande retrocesso, né? E aí eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Outra, né? Se o mundo hoje é tão informatizado, o dado é de 2015. Por quê? Que só 46% da população mundial em 2015 tinha acesso à internet.
E vou trazer ainda mais para o contexto da gente. Se o mundo é tão informatizado, por que que tem muita gente hoje no ensino remoto que não está tendo acesso às aulas? Hein? Façam de conta que eu sou uma redação ambulante e estou querendo opiniões de vocês. Como é que vocês vão construir o texto de vocês? O ensino remoto. Vamos pensar. O mundo não é tão... Porque eu acho que as inovações tecnológicas são produzidas para o lucro. E o lucro é só para quem tem capital. E quando as pessoas não têm capital, não tem possibilidade de acessar as inovações tecnológicas. Então, pronto. Então, a gente... Aí volta para aquela reflexão que eu fiz. A globalização, ela não só integra, junta, ela segrega, ela separa. Viu? Lembrem-se disso sempre, são termos importantíssimos. A globalização não só integra, ela segrega. Ela integra aquelas pessoas, aqueles países que podem, né, se interligar no processo de globalização. Agora, os países pobres, na África, por exemplo, tem gente morrendo de fome, né? Isso, infelizmente. Aí por isso eu cito o exemplo da ONU, porque se não fosse uma ONU, a África estava totalmente num subgrupo nessa pandemia, estava no mundo paralelo nessa pandemia. E fome, comida, tia, coisa básica, né? Coisa básica. Você imagine um celular de uma ponta, um computador, não sei, uma casa. Isso. Comida, cara, coisa básica. E a maioria dos materiais, né, que fabricam esses artigos tecnológicos são extraídos de lá. De lá. Isso mesmo, matéria-prima. A África, desde quando a gente estuda na história, né? A África, desde a segunda fase da Revolução Industrial, é o berço da matéria-prima. Não é à toa que a China tem casamentos perfeitos na África, de exploração. Ela é muito explorada, as pessoas falam, mas também a China explora muito a África, assim como outros países, né? Não só a China. Aqui também a gente tem várias coisas que saem para o exterior a preço de banana e voltam para a gente a preço altíssimo. A gente compra. Ai, meu Deus, e dá uma angústia. Patetão, vai buscar o Brasil ali, que ele é patetão, mas isso pode ser. Eu acredito que nós somos a mesma, a gente fala assim da África, mas a gente esquece que a gente tem um contexto muito parecido, né? As únicas diferenças são, assim, muitas vezes um posicionamento dentro do nosso continente, porque realmente a gente tem um posicionamento diferente, a gente tem um passo à frente, muitas vezes, no nosso continente, mas quando a gente compara algumas ações, eu vou fazer uma reflexão com vocês, quando a gente está assistindo TV, a gente pensa assim, uma das matérias-primas, né, para fazer, só faz a vacina com o IFA. O IFA vem da China. Aí você arruma uma confusão com a China. Qual é o objetivo, assim? Eu fico me perguntando, qual é o interesse de um líder mundial criticar alguém que tem a matéria-prima na mão da tua vacina? Sabe assim, o ouro está na mão de alguém e eu vou fazer hora com a cara de alguém. Isso assim, não entra na minha cabeça que seja uma pessoa sã, em sã consciência, não. E tem outros que defendem. E o pior é que há uma controvérsia, né? Porque, por exemplo, teve um momento aí que um certo líder falou, através de uma eleição, que os Estados Unidos e o Brasil tinham uma relação antiga e muito importante. Sendo que é mais importante para a gente do que para eles. Tipo, a gente precisa mais deles do que eles precisam da gente. E tipo, os Estados Unidos podem viver 1000 vezes melhor sem o Brasil. E sem a gente que é capaz. O pior não é defender, mas tem gente que, por exemplo, a gente está vivendo num contexto que se a gente não tomar cuidado, a gente morre. Vai para a rua sem máscara, pega o Covid, a gente morre. E tem gente que vai para a rua defendendo com bandeira, igual o vídeo lá que a senhora viu, que a senhora comentou, que eu compartilhei. Igualzinho aquele vídeo. Né? Tem muita coisa que mas a gente não vai nem esticar, porque senão a gente dá outra aula, né? É outra aula só falando desses pequenos deslizes que são consequências gravíssimas para a vida do brasileiro. E aí a gente chega na cultura, a globalização cultural, né? Ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, as transmissões dos valores culturais. A indústria cultural é a base, essa indústria é capaz de gerar
e controlar os padrões de comportamentos e os costumes das pessoas, como roupas, os padrões de etiqueta, comportamento, as atividades e tudo mais, né? O lazer que exerce. E aí eu faço uma reflexão com vocês sobre como a globalização é antiga. Só não se usava o termo globalização. Mas, por exemplo, quando a França era referência no mundo, né? Estados Unidos, a gente sabe que o peso maior dos Estados Unidos como referência no mundo veio quando ele se torna independente, que aí já foi uma referência para a independência, mas mesmo assim veio a Revolução Francesa, aí a Revolução Francesa se impôs. Mas depois da Primeira Guerra, né, nós sabemos que os Estados Unidos começam a ter força no mundo, na Primeira Guerra e depois da Segunda. Mas a França era referência para o mundo. Vocês já imaginaram, no calor do Ceará, no calor do Rio de Janeiro, as moças se vestindo iguais às francesas? Ou seja, a interação que tinha de que os rapazes iam estudar na França, né, estudavam direito na França e traziam o pensamento político, traziam a questão cultural, de roupas, de jeito. As próprias ruas do Rio de Janeiro, quando a gente estuda sobre a revolta da vacina, é uma revolta de saneamento básico, porém também eles queriam deixar a cara do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, como se fosse a França. Manaus, no ciclo da borracha, né? Então, muitas cidades se espelharam no estilo francês. Então, para vocês verem como a globalização já acontece há muito tempo. O termo é que não era usado. Mas essa transição cultural, hoje a gente vê a blusa de capuz, o hambúrguer do McDonald's, a gente vê a música, a gente vê muita coisa inserida na nossa cultura. Porém, né, antes já existia, só que não na proporção que nós estamos vendo hoje. Não é verdade? A indústria cultural é o peso disso aí, e aí a gente nem adianta começar agora uma discussão sobre indústria cultural, porque eu acho que é outro ponto que a gente viaja, viu? É uma discussão sobre indústria cultural. Porque é muito bom falar sobre isso. Não deixem de estudar mais. Estudem, leiam sobre indústria cultural. Porque, de uma maneira ou de outra, a cultura sempre cabe numa redação. A cultura. Sempre cabe. Seja ela da maneira política ou tudo mais, né? A globalização geográfica. A mundialização do espaço geográfico, o local se torna global, e a internacionalização dos lugares. Essa imagem diz tudo. Gente, o GPS de hoje, se tu for no seu celular, no teu Google, tu acha hoje qualquer casa, qualquer rua, qualquer coisa. Se você estiver andando num táxi, né, num Uber, em qualquer carro de aplicativo, é muito fácil, geograficamente falando, né? A gente se localizar hoje. Quando você acha um lugar no mundo que não tem a localização, quando você chega num lugar, você, sei lá, e ao mesmo tempo, vocês já prestaram atenção como as pessoas estão presas a mostrar nas redes sociais as localizações? A pessoa posta uma foto e diz, fulano, tal lugar, não sei onde, assim. Hoje tem uma necessidade de se mostrar, né, onde está, mas hoje a questão da mundialização do espaço é muito grande. Todo mundo tem acesso à localização. Nem parece as coordenadas geográficas, né? Quando os primeiros navios saíam do mundo. Ah, vamos a 50 graus, não sei o quê. É uma bússola. Não, hoje é muito fácil a localização. O espaço geográfico é muito fácil de se compreender. Nem precisa mais de mapa para viagem, essas coisas. Nada. É só pegar um Waze e já. Você já Waze, por lugar. exemplo, o próprio Maps, né, do Google. Você botar a distância, ele te dá 3, 4 vias, a menor, que tem menos trânsito, onde tem fotossensor, radar. Mostra as horas que demora de viagem. É muito prático hoje em dia. Quer dizer, é mais uma maneira de provar que o mundo se estreita, né? Porque ele te dá todos os detalhes. E aí a globalização política, né? O Estado perde poder diante da globalização, como eu citei o exemplo. Por que o Estado perde poder, né? Porque existem outras organizações que se sobrepõem muitas vezes, né? Diante da força do Estado no seu próprio país, né? Na sua nação. Grande parte daquilo que antes era regido pelo Estado, hoje é regido por empresas transnacionais, por instituições internacionais e por organizações não governamentais.
Por exemplo, aqui no Brasil, quando a Ford saiu do Brasil, não foi um choque? Todo mundo comentou, todo mundo pensou as consequências, não sei o quê. Então, quer dizer, muitas vezes a gente percebe que o Estado, quando acontece algo desse tipo, é como se o Estado perdesse sua força, né? Porque as transnacionais são muito poderosas. As transnacionais são essas empresas, né, que estão em todos os países, elas são muito poderosas. As ONGs, exemplo, WWF, Greenpeace, essas ONGs de nível mundial, elas têm muito poder. E instituições instituições internacionais, assim como o ONU, né, como outras tanto, que tem FMI, o BIRD, quer dizer, são instituições que têm poder no mundo, e muitas vezes a instituição, a globalização política, tende a perder dentro do seu Estado. Outra termo que a gente pode também lembrar é essa questão da globalização, quando a gente fala, por exemplo, conflito Israel-Palestina. Muitos dos países se posicionam. Então, a interação, o seu posicionamento, o que é que você acha sobre o assunto, muitas coisas é de suma importância que existe essa globalização. Porque senão às vezes, as coisas se perdem, né? Como eu falei o exemplo da China, com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, né? Quando ele fala da China, mas o nosso maior parceiro comercial hoje é a China. Então, não é para a gente bater de frente com uma pessoa que paga quase todos os produtos industrializados. Eles compram soja, eles compram, sabe? Então, não adianta, é uma questão política. Por que que tem muitos... Ai, gente, como é o nome daquele profissional que tem em todos os cantos? Ó, tá vendo? É culpa da Covid, viu? Eu tô esquecendo as coisas. Embaixadores. Por que que tem embaixadores tentando resolver esse clima entre Brasil e China? Porque é uma questão política. Eu não posso me constranger, eu não posso desestruturar minha relação com o maior parceiro que eu tenho de compra. Já imaginou se a China perde esse vínculo com o Brasil, não deixa de comprar? Tem outros países no mundo que podem vender. Mas já imaginou se a China deixa de vender? Deixa de comprar do Brasil? Então, existe muito essa relação política, porque países, como falaram antes, a gente vende a matéria-prima, depois a gente vai comprar o produto caríssimo para entrar no Brasil como importado. Então, tem muita coisa da globalização que é questão política. E a gente tem que se atentar às consequências dessa questão. E aí a gente chega na globalização econômica, né? Vou ser mais rápido. Eu vou até colocar logo a frequência para vocês, viu? Na mensagem. Ai, gente, como eu converso, desculpa. Mas não é para mim conversar, viu? Eu vou na médica terça-feira. Ih, tá. Aí depois eu conto a vocês, o que ela disse comigo. Deixa eu colocar. Os caras da médica. Eu já tava ficando agoniada já. De que cara tá falando tanto? Não, mulher, mas é porque é saudável também, né? Era assim. Eu tava afiadíssima como sempre. A globalização, Ana, quando a gente bota o pé lá e volta, a gente tem uma vontade, a saudade de tanta coisa. Ai, Senhor Jesus. Globalização econômica, né? Aí a gente tem que abrir, quando a gente fala em abrir, os países têm que se abrir, tem que abrir a questão das economias nacionais para o global, né? O capital estrangeiro tem que entrar no nosso país, seja, eu falo no nosso país, no Brasil, mas a gente sabe que toda essa questão econômica da globalização tem que ser em todos os países. Quem quer enfrentar a globalização, quem quer enfiar a cabeça, né, e dizer assim, vamos investir, vamos crescer para o mundo, tem que fazer essas coisas, né? O capital estrangeiro está cada vez mais presente nas economias nacionais, por meio de investimentos multinacionais ou ações da Bolsa de Valor. Eu acredito que a redação possa até não conter essa perspectiva, mas depois não custa nada vocês lerem sobre as empresas que saíram do Brasil, né? Vai que tem uma questão de interpretação na língua portuguesa, alguma coisa assim, porque foram muitas que deixaram o Brasil 19, 20 e agora 21, com certeza outras vão ter, infelizmente. Internacionalização da economia na produção e no consumo, descentralização do processo produtivo e o consumo globalizado, expansão do capital e da liberalização, ou seja, eliminação de taxas restritivas ao comércio global, as marcas do neoliberalismo, né? E expansão das multinacionais.
Eu vou falar do comércio mundial com vocês, mas se der tempo, né? Que eu não quero também extrapolar. Mas eu vou mostrar um vídeo. Eu quero falar, prestem atenção. Eu vou falar agora do comércio. Vocês lembram o que é um comércio, né? As relações comerciais. Troca e venda. Compra, é uma troca. Eu compro, eu pago pelo produto, relação comercial. Aí eu trago essa reflexão para vocês. Aconteceu recentemente e isso me surpreende. Que gigantesco foi isso, né? Como causou impacto no mundo. Os Estados Unidos ofereceram ajuda para tentar desbloquear o canal de Suez, onde o mega cargueiro está encalhado. A situação, que já dura 4 dias, ameaça afetar o comércio global, especialmente o fornecimento de suprimentos para a indústria automobilística e o setor de energia. A reportagem é da Núria Saldanha. A Marinha dos Estados Unidos vai enviar uma equipe de especialistas em dragagem para avaliar o navio cargueiro de mais de 220 mil toneladas encalhado no canal de Suez desde a manhã de terça-feira. A oferta de ajuda técnica partiu da Embaixada norte-americana no Cairo e foi acolhida pelo Egito, que corre contra o tempo para reabrir o local por onde passam 12% do comércio marítimo internacional e que rende ao governo egípcio mais de 5 bilhões de dólares por ano em pedágio. A situação agrava os problemas das companhias marítimas, que há mais de um ano enfrentam interrupções no fornecimento de produtos por causa da pandemia. Um estudo da seguradora alemã Allianz revelou que o bloqueio pode gerar prejuízos de até 10 bilhões de dólares por semana ao comércio global. E a agência de classificação de risco Moody's diz que os fornecedores de peças automotivas da Europa devem ser os mais afetados. O Canal de Suez é a principal via marítima entre a Ásia e a Europa e por lá passam mais de 50 navios por dia. 30% deles carregam grãos, 25% são porta-containers e 15% carregam petróleo e derivados. Um grande engarrafamento de 200 navios se formou no local e pode ser visto até do espaço. E cerca de 12 milhões de toneladas de produtos estão impedidos de chegar aos seus destinos. Aqui em Washington, a preocupação é com o impacto que o bloqueio pode ter no setor de energia. Desde que o Ever Given, de 400 metros, bloqueou a passagem, as taxas de envio de navios petroleiros quase dobraram. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta sexta-feira que o governo Biden monitora de perto as condições de mercado e que está preparado para agir caso seja necessário. Vemos alguns impactos potenciais nos mercados de energia pelo papel do Canal de Suez como uma rota de trânsito-chave para o petróleo. E, obviamente, essa é uma das razões pelas quais oferecemos a assistência dos Estados Unidos, afirmou Psaki. Até a companhia que ajudou no trabalho de resgate do navio Costa Concórdia, que naufragou na Itália em 2012, foi chamada para ajudar nessa mega operação de resgate do Ever Given. Mas o que ainda ninguém sabe responder com certeza é quando o canal de Suez será desbloqueado. É até reflexivo, né? Uma questão do comércio, né? A questão comercial internacional parou por causa de um navio. Né? Então, eu tinha que trazer esse vídeo pequeno, mas muito bom, porque você entende que é o impacto, né? Não a questão, ele está lá parado, mas quais as consequências dele estar parado. Né? Eu falo muito para vocês, porque minhas disciplinas, desde que eu comecei com Sociologia, Geografia e História não são diferentes, elas sempre cabem em redação. E eu acredito que existam temas que não vão ferir, né, a honra do governo. Então, eu acho que são temas como esses que sempre valem uma reflexão a mais de vocês, porque pode ser cobrado uma redação. Acredito que temas que vocês podem atribuir ao governo do Brasil, né, como é que eu posso dizer, atribuir, né, alguma culpa, eles não vão colocar numa redação nunca, né, óbvio. Mas esses temas mais abrangentes, com certeza, valem vocês, né, vocês darem mais uma